boys, beleza? Deixa o like, se inscreva no meu canal secundário, comenta qualquer coisa aqui embaixo para ajudar no engajamento e bora lá. Vamos falar deste vídeo de exemplo, que é um vídeo muito bom, né? O rapaz tá de parabéns, eu não sei o nome dele, né? Se souberem aí de repente nos comentários, não sei exatamente o que ele faz, imagino que deva ser conteúdo de comédia, aquela coisa toda, mas nesse ponto, né? E como eu sempre digo, a comédia profissional, ela demanda da verdade, né? O rapaz, ele acertou em cheio e vale muito uma reflexão sobre, né? Então tá ali no texto, né, para quem não conseguiu ler, né? Mulheres, 2 pontos. Ele tem que ser alto, rico, lindo, né? Tá. Homens, quando encontram uma atendente gata no McDonald's. E o cara já fica todo gamado, todo apaixonado ali e tal, todo interessado, né? Minimamente, pelo menos. Então, esse vídeo é a representação perfeita das diferenças de mercado que existem, né? E quando eu falo mercado, é relacionado à questão de relacionamentos aí entre pessoas, especialmente aí entre homens e mulheres, certo? Então existem expectativas, existem exigências diferentes. Isso não tem nada demais, não é nenhum absurdo falar sobre, e dificilmente isso vai mudar. Porque no íntimo masculino isso já está muito encravado, assim como no delas também, sobre essa questão do quanto que o homem tem que ter ali toda um aparato de situações para que ele possa ser interessante a ponto de gerar isso daí, né? Porque fazendo a comparação básica, é óbvio que nem todas as mulheres vão necessariamente se relacionar com caras que são ricos, lindos, não sei o quê, né? O mercado também já mostra isso. Você vai encontrar diversos casais em que não há essa questão necessariamente ali à mostra, né? Caras que não são ricos, né? Até porque a maioria de nós não está nesta configuração, nem lindos, nem altos, nem nada dessas coisas todas, ok? Então, uma coisa é o mercado, né? Porém, também é muito improvável, né, você imaginar que a mulher ela sai na rua, ela olha um atendente do McDonald's e tem a mesma percepção que nós temos, né? Então, o cara é um cara bonito ali, tá atendendo no McDonald's. Se ele não for, de fato, muito, muito interessante, é improvável que isso vá gerar toda esta comoção, que o mesmo acontece com boa parte dos caras, não estou dizendo todos também, né? Isso vale para os dois lados aqui, né? Mas é uma tendência óbvia, tá? O feminino não tem essa mesma percepção e nível de atração pelo homem que o homem tem pela mulher. Então, tanto que até um pouco por causa disso que existe toda uma confusão, né, dentro do próprio mainstream sobre o fato de que o homem valoriza apenas a beleza e não sei o que e tal, né? Sendo que, na verdade, o que acontece é que o homem enxerga a beleza demais, tá? Enxerga a beleza em excesso. Qualquer uma ali que minimamente gere ali uma emoção nele já é suficiente para ele imaginá-la pelo menos acima, né? Se a gente for colocar como notas, pelo menos acima da nota 5, né? Os caras, eles raramente se relacionam, né? Ou querem ter um relacionamento, um casamento, alguma coisa assim, com uma mulher que eles não considerem pelo menos acima da nota 5, né? Nessa comparação, que seria o quê? Eles sempre consideram a sua parceira muito acima ou levemente acima da média, tá? Nas mulheres, no entanto, na questão de beleza, isso não é a mesma coisa, tá? Então, com elas, a experiência é outra. Então, a consequência é que elas raciocinam mais na hora da escolha. Elas usam uma situação muito mais lógica. Veja só, né? É engraçado falar isso, né? Mas é verdade. O homem, ele vai muito por esse outro aspecto, né? Sim, então, se eu posso dizer, eu até posso dizer que o homem vai pela beleza, mas eu não posso dizer que a escolha masculina, ela é uma coisa do tipo, então só as mulheres lindas, bonitas, maravilhosas da sociedade têm alguma possibilidade? Não, na verdade, há um número elevado de mulheres que são tratadas deste modo, que são colocadas numa nota acima, em função justamente do quanto o homem ele é flexível nas suas escolhas e na definição do que é belo ou não, tá? Essa é uma das principais reivindicações, vamos dizer assim, desse canal, uma das principais teorias que eu sempre apontei para vocês por minha observação.
tá? E dentro dessa minha observação, isso é mais do que claro, é nítido, cristalino, tá? Então, nesse aspecto, é muito improvável que você, se de repente entende diferente, vá utilizar algum argumento dentro aqui dos comentários que possa refutar a minha observação. Uma coisa é, eu sou o dono da verdade? Não. Mas dentro da minha observação, isso não é uma coisa que eu tenho dúvidas, eu tenho mais do que certeza, tá? Então, quando eu viro e falo para vocês sobre isso, e eu uso esse vídeo de exemplo, né, para argumentar, eu falo justamente desse aspecto. Eu tenho certeza absoluta que é muito mais fácil, né, um homem sair para a rua, né, e se apaixonar, entre aspas, várias vezes. Ele olhar para um lado, ver uma mocinha ali, né, bonita ali, que pelo menos ele acha bonitinha, e já imaginar coisas, já imaginar situações, seja as coisas que ele imaginar ali, né? Então, a nós essa característica é comum. Por isso que você tem que controlar isso, você tem que tomar cuidado para não virar um super gado ou coisa pior, né? Então, há todo um aspecto que eu trabalho no canal em função disso. Eu falo, olha, a natureza masculina tem esse defeito, eu considero um certo defeito. Por um lado é uma vantagem, quando eu falo que por nós também nós ficamos mais satisfeitos, né? Ainda que seja mais difícil ao homem necessariamente ter acesso, a maioria pelo menos, quando esse acesso acontece, há uma satisfação muito maior do que do lado delas, né? Do lado delas é sempre a insatisfação é particularmente integrante da natureza feminina, né? Então há sempre uma grande insatisfação, né? A insatisfação masculina ela vai para outro aspecto, não costuma ser relacionado a isso. Costuma ser relacionado a conquistas, a situações, né, que ele acaba, né, muitas das vezes não conseguindo. Então ele trabalha muito para, né, chegar a algum objetivo, algum propósito. Então a insatisfação masculina costuma ter esse aspecto, né? Enquanto que elas sempre estão questionando, reclamando, falando, né, coisas acerca dos homens, sempre apoiadas pelo mainstream aí e tudo mais, né? Então, frases como homem é tudo igual, homem não presta, não sei o que, isso aí é típico, comum, né? Eu não vejo necessariamente problema, isso é apenas um apontamento sobre o comportamento feminino e a sua natureza. Então, se você relaciona todo esse aparato, toda essa situação, você chega a essa conclusão de que a elas não há tanto apelo assim à figura masculina, tá? Então, por isso até que o mercado atual, quanto maior a liberdade, mais elas têm um controle sobre ele. E tá certo, né? Não dá pra dizer que tá errado, porque se nós não temos este controle, se nós não temos o mesmo filtro, se nós sempre vamos validar demais aquelas que de repente não, entre aspas, merecem essa validação, isso vai acabar acontecendo, quer queira, quer não, né? Nós somos muito poucos, né? Não temos esse apoio todo, então nunca esse recado vai chegar a todos os homens e muito menos todos eles estarão aptos a aceitar o argumento. Então entenda isso, entenda que você tem que abraçar a ideia e perceber que, olha, o que o Bruce está falando é verdade, hein? Eu realmente percebi isso e tal, e usar isso a seu favor, ter uma noção de que você faz parte da exceção dentro da nossa, dentre dos homens, né, no caso. E até por isso que muitos usam termos, né, a questão do desperto e não sei o que, é por isso, tá? Porque você tem ali, de certo modo, uma vantagem, você consegue observar de uma maneira muito melhor a partir de agora, né, sobre essa dinâmica toda, tá? E por isso também não tem como deixar de falar que, olha, essa situação ela é comum, faz parte. Não queira necessariamente se culpar demais por, como eu falei, sair na rua e se apaixonar várias vezes, né? Como, claro, eu tô falando num tom exagerado aqui, mas apenas para você entender, né? Então, para o homem isso é normal. O que não é normal é como o que eu falei agora, se entregar a essa característica da sua natureza e começar, sei lá, ficar entregando docinho pras moças do seu trabalho, sei, sabe? Tipo, ficar fazendo coisas bobas, né? Ficar o tempo todo pensando assim, nossa, eu vou mandar ali, vou seguir uma moça que eu vi em tal lugar, né? Eu atendi uma moça no meu trabalho, vou mandar lá uma solicitação de amizade no Instagram, né? Ou seja, alguns homens acabam ultrapassando a linha do que é racional, do que é inteligente, do que é correto e controlado, certo? Então é isso que eu quero comentar com vocês. Não é necessariamente apontar o dedo sobre o pensamento,
mas sim sobre as ações que vêm desse pensamento, certo? Então é isso, cowboys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima.